atrás, ele me enganou, ele me roubou. Olha, eu moro com ele há anos, a gente tem filhos, mas nós não temos união estável. A reforma do código não se fala mais em companheiro, se fala em convivente. Se você posta que tá rico, bebendo vive clô, vai pagar pensão alimentícia. Seu nome? Marcela Figueiredo. Verônica Duarte. O que você faz? Sou advogada de família e de sucessões. Advogada de família, sucessões e empresarial. Qual problema você resolve? Resolvo problemas familiares e sucessórios. Todos, porque a gente trabalha com família, então quando as pessoas chegam a gente tem que resolver tudo. E como você resolve esse problema? Por meio de uma advocacia muito eficaz e que vai resolver certamente os problemas de todos que me procurarem. Cara, com muito carinho, tá? É o que a gente tem feito, com muito profissionalismo, muito carinho, muita atenção para o cliente. O cliente ele precisa de respostas. Casal notarial, vamos desmistificar. Pra quem sabe tudo e pra quem quer começar. Esse podcast é pra você se ligar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana E Vitória. esse podcast, como vocês já sabem, tem a missão de desmistificar o cartório. O que é missão? Missão é aquele negócio igual o Capitão Nascimento fala. Missão dada é missão cumprida e a nossa missão é fazer o cartório mais legal, não é isso? Isso aí. Que isso a gente pode. Menos burocrático a gente não pode, mas mais legal a gente pode. E mais esse- simpático também. E esse podcast é pra quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa do cartório. E pra vocês hoje temos duas pessoas aqui que não são de cartório, mas sabem muito de cartório também, né? Muito. É bom elas saberem, né? É. Não, se bom que é bom não saber, né? É. E aí, elas vêm perguntar pra gente, não é isso? Pois é. Não, a gente aproveita para fazer aquela brincadeirinha, né? Quem é o melhor amigo do advogado? O escrevente. Certamente. Na música, o melhor amigo do músico é sempre o baterista. Aqui no cartório, o melhor amigo do escrevente é sempre o advogado. Olha. Mas antes de começar a nossa entrevista, né? Claro. A gente tem aquele momento que todo mundo gosta aqui. Quer ganhar um presente. Tudo quem não gosta de um brinde, né, bicho? Para agradecer a disponibilidade, o tempo de vocês, o carinho, as informações que a gente vai sugar aqui hoje, né? Aí a gente tem um presentinho para vocês. que Realmente não sabia. Vocês já ganharam? Não. Vocês vieram pré-bolsinha? Então, tá vendo? Olha que lindo, amei. É para tomar vinho. Isso não é um bottom de propaganda política, tá? Corta gotas. Porque as pessoas... Tá escrito, olha, muito legal, adorei. Aproveita, pode convidar a gente para ir tomar o vinho também. Mas com certeza. Eu achei que vocês já tinham... Não, nós ganhamos, quando viemos, ganhamos velhinha. É que elas são sócias fundadoras do podcast. verdade, ganhamos uma Então, vela. elas ainda não E tinham. elas estiveram aqui, sabe que dia? Dia 31 de outubro. Não tô... Foi? Era Dia Foi. das Bruxas. E era... E era o último dia do mês do câncer de mama. A gente gravou até de rosa aqui. aí. Verdade, isso eu recordo. E elas têm um dos melhores cortes aqui. Tem vários, né? Mas tem um que é viral aqui, que é o cartório é o advogado mais barato do mundo. Esse corte tem 350 mil views, tem não sei quantos compartilhamentos, é o maior sucesso. Até hoje. Ontem mesmo repostaram esse corte. Pois é, e agora, né, com o anteprojeto do novo código, quer dizer, não do novo código, o anteprojeto de reforma do código que já existe, né? A atuação de vocês vai aumentar e muito. Opa! E a gente vai falar isso aqui hoje. Então, mas antes, quando elas vieram aqui, a gente tinha pelo menos 20 mil seguidores a menos, né? Ah, bom. Sim. Então, eu gostaria que vocês se apresentassem. Para todos os nossos novos seguidores que não conhecem vocês. É isso aí. Vamos lá, começa, sócia. Ah, meu Deus. Bom, meu nome é Marcela Figueiredo, sou advogada, especialista em direito das famílias e das sucessões há mais ou menos... vai fazer 21 anos esse ano.
Pois é. Para além disso, somos professoras também, né? Até dizemos, a gente costuma dizer, né? Eu, pelo menos, digo isso, acho que a Verônica também, né? Que antes de nós sermos advogadas, somos professoras, né? Acho que eu me identifico muito mais como professora do que como advogada. E na minha trajetória profissional foi assim também. Eu comecei dando aula e depois é que eu comecei efetivamente a advogar, né? Então, eu realmente sou uma professora que dou aula, né? E hoje nós somos associadas ao Antunes Mota e Mendonça Advogados, né? Que mais, Verônica? Ih, é muita E coisa. sou doutoranda, né? Um negócio bem legal que eu quero que você repita, que você falou no episódio. Quem fazia a voz da Rádio Cidade? Ai, meu Deus do Era esta céu. mulher. Mas a mulher poderosa sempre foi Mônica Venerable. Isso. A brincadeirinha comigo por conta do Cidade. Era dela a voz, Era gente. minha, por quê? Era dela. Porque o Cacá e o Memê, eu era estagiária na Marcelo Rádio Mansur. Cidade. Vulgo Marcelo Exatamente. Mansur, não é isso? Eles um dia me trancaram sem água, porque o Cacá me dava... Ele, nem sei se ele lembra de mim, né? Mas a gente estudou junto na faixa. E o Cacá me dava carona pra Rádio Cidade, era o sistema JB, né? Sim. E aí um dia ele falou, você tem a voz rouca, né? É uma voz rouca bonitinha. Meio contralto. Você é um quê. contralto. Eu não sei. Aí sua eles extensão. fizeram essa brincadeira, então ficou a vinhetinha Cidade. Olha aí, tá vendo? Mas isso só vai entender quem é de 85 para baixo. Você que nasceu no ano 2000, 95, não vai saber o que é isso, não. Não sabe o que é Infelizmente. Perdeu isso. muita coisa Perdeu boa. muita coisa. Então, vou me apresentar. Então, Eu sou vamos lá. Verônica Duarte. A minha primeira profissão é jornalismo. Né? Atuei como jornalista. Mas sou advogada de família e sucessões e empresarial há 25 anos, né? Dá para ver que eu sou bem mais velha que a minha sócia. Mas não tenho problema com isso, estou achando que todas as idades estão ótimas. O 60 é o novo 40, eu pô. acho. É. E somos associadas ao Antunes e Mota Mendonça, mas eu, como diz um dos sócios lá do escritório, sou a mulher do CNPJ. Por quê? Porque eu tenho... Quantos? Eu tenho Quantos CNPJs? Eu tenho uma empresa com meu marido, né? Porque a gente... Para dar aula, né? Sim. Nós somos professores. A veia aqui, né? No sangue aqui, corre a educação. Legal. Sou doutoranda pela UF. Né? Terminei as matérias, só falta defender a tese agora. E... tem um curso preparatório para concursos e atualização CEPAC, tá? cepacjf.com.br. Bom. Tem que Então, fazer a O que propaganda, o CEPAC né? faz? Então já termina a propaganda, O né? CEPAC, ele prepara as pessoas para concursos públicos, né? E não só na área do direito, muito no direito, né? Mas a gente vai fazer polícia militar perguntar. agora. Bombeiro, quero ser bombeiro. Bombeiro, exatamente. A gente está abrindo mais o nosso leque. E a gente tem um diferencial. A gente funciona em Juiz de Fora, no Colégio Estela Maris. Tá? A gente tem uma sala toda equipadinha, bonitinha. Mas a gente também não dá só aula online. A gente faz um aulão por semana para os alunos não perderem o network, né, gente? Porque isso Isso é muito isso legal. muito a melhor importante. coisa do presencial, Né? que Isso o é online muito não legal. consegue fazer ainda, é o network. Ainda, né? Mas E isso é o tomara. melhor dos cursos. Pois é. Isso é muito legal. Eu sou suspeito, assim. Poxa, mas que bom. Você tem mais título que muito time aí do Brasil, né? Aqui no Rio também. Mas vamos deixar isso pra lá. Né? Não vamos entrar na briga do futebol, não. Não, na briga, até porque eu não sei nem errar a briga do futebol. Sem nada. Mas olha só, tem muita novidade vindo por aí, né? O nosso código de normas muda toda hora. Sim. E o nosso Código Civil, estamos às portas aí de um novo Código Civil, mas dizem que aqui no Rio de Janeiro tem outro Código Civil. Peraí, parou. 30 segundinhos aqui. Se você gosta do nosso perfil, se você gosta do nosso conteúdo, a Ana tem um recado muito legal para você. Gente, é muito fácil. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa o seu like. E se você estiver na plataforma do Spotify, não esquece de dar as 5 estrelinhas aqui pra gente.
Volta pro episódio. Mas, não sei se é verídico ou não, mas o pessoal tem uma invejazinha do Rio de Janeiro, né? Não sei inveja, não. Né? Não. Tá meio chato, né? É muito Não, perigoso. tá bem- O time do Flamengo hoje tá foi... bem evoluído. Bom, quando for ao ar esse programa, já passou isso, mas o time do Flamengo hoje foi assaltado. É uma doideira, né? Que Isso eu loucura, vi, né, isso bicho? eu vi. Que loucura! Que loucura! Arrastão com o time do Flamengo. Mas, que assim, tristeza, né? aqui, a gente pode aqui elencar várias mudanças, assim, mas vamos começar pela... Não, eu vou começar trazendo um fato aqui que as pessoas, às vezes, que são novinhas e tal, não imaginam o que a gente já passou, Sim. né? Eu me formei no Código de 1916. Eu também. Todos nós. Aí, chega 2002, tivemos a reforma do Código Civil, né? E aí Exato. temos esse código que a maioria conhece. Exato. E agora a gente já vai passar por outra mudança. É. Gente, isso é difícil. As pessoas que vão sentir isso agora não vão começar a perceber o quanto eu sofri ali atrás. Vocês devem ter sofrido. Todos nós. É quase um novo código. Na verdade, é um anteprojeto de reforma, né? Mas é uma reforma tão profunda, ele altera tantos artigos, revoga tantos outros, que é quase realmente um Código Civil novo. Tecnicamente não é, né? Vai ser o mesmo código, com muitas modificações, né? Muitas, mas são... Enfim, que já teve a oportunidade e a curiosidade de ver o anteprojeto, é como se fosse realmente uma lei nova. É, e que vai trazer muita polêmica, tá? Sim. mas Queremos polêmica falar é bom. sobre uma delas aqui, mas nós temos a solução para essa polêmica. Opa! Que nós vamos precisar muito da ajuda dos tabeliães. Ai. Eu acho que logo depois, né, da mudança, da reforma do código, vamos usar corretamente as palavras aqui, que senão depois vão falar assim, eles estão falando tudo errado. Pois é. Então, logo depois da reforma, né, do código em 2002, eu acho que dali em diante é que o extrajudicial começou a crescer também. Sim. Né? Que a gente fala, foi rápido. Pô, mas levou 5 anos quando veio a alteração permitindo o inventário extrajudicial. Não, 15, né? Não, foi em 2007. Foi 2007. 7, desculpa, eu tô com 2007, 17 na cabeça. O Perdão. uso capião foi em 2017. Desculpa, eu tô com 17 na cabeça. Então, veio a reforma em 2002 do Código Civil, né? E aí, dali é que eu acho que começou o extrajudicial realmente a mostrar para o que veio, para o que serve e ter uma utilidade muito maior. Porque até então, né, a gente costuma falar, na década de 90, o que o cartório fazia? Sim. Autenticação, reconhecimento de firma, escritura de compra e venda, doação, procuração e testamento. Gente, tinha 4 modelos de carro, né? 3 canais de televisão, 4. É verdade. Posto de gasolina fechava na sexta, só abria na segunda. Olha que... Deus me livre. Aí fica a pessoa assim, queria tanto ter nascido naquela época a pessoa morrer de gripe, morrer de tudo. Eu não queria, não. É verdade. Não tinha internet, Tinha Cristiano? nada. Não. Tinha nada. Pensa bem, A minha essa filha gente que não fala- tem noção. Não, a minha filha que fala, eu não sei, mãe, como é que você consegue... Como é que você conseguia viver sem internet quando você A era gente vivia muito menor? bem. Gente, Falei, era ué, tão melhor, Eu né? só Quantos consegui. micos a gente pagou na vida que não foram Aqui no- eternizados? aqui Mas no Rio... você sabe que eu me pergunto muito isso? Como que eu marcava com as minhas amigas no shopping? No telefone fixo que tinha Mas quando cadeadinho. chegava lá e não tinha mensagem para Não mandar, eu tinha, cheguei. você- marcamos Como é que em tal era? E lugar. ninguém se perdia. Não. Claro que não. Gente, eu me lembro, eu fui no Rock in Rio 2, né? Parabéns. E aí, meu pai Sei nem que é isso. ia me buscar no Maracanã, que ainda Como foi no pode, Maracanã. Né? Mas acontecia, né? Tipo assim, ele deixava a Ninguém se gente perdia. meio-dia, ia buscar às 2 da manhã, no ponto tal, e tava todo mundo lá no horário certinho. Ninguém se desencontrava. Mas sabe o que eu acho legal também dessa época, assim, né? Que quando nós ligávamos para os nossos amigos, nós falávamos com as mães deles, né? É verdade. Isso era muito legal. A gente colocava assim meio que a cara a tapa, né? Hoje as crianças, adolescentes não gostam de falar no telefone. Não falam. Não falam. Tem Eu vergonha falo de uma tudo. é uma Pra dificuldade. fulano, aí eles dizem, claro que não. Como se fosse um... Hoje em dia ligar para o outro é quase que uma ofensa. Você tem que pedir permissão. Posso te ligar?
É verdade. Não é assim hoje? É verdade. Não é? É. Então, e se alguém te liga, você acaba também achando, olha só que, Pô, que o cara tá me atrevimento, ligando, o cara pô. me ligando. Pô, manda um Que WhatsApp aí. abuso, que abuso. Me pergunta se pode ligar. Mas o mundo mudou. Exatamente, é. O mundo vai continuar mudando. E o Código Civil está mudando também. Só para concluir, é por isso que hoje, antes sobrava tempo, por quê? A pessoa trabalhava de segunda a sexta, 40 horas por semana, Pois é. só tinha esses 4 canais de televisão aí, só tinha 4 marcas de carro, 4 marcas de refrigerante, 3 de cerveja, 4. Na minha porta passava o cara vendendo Guaraná, que era marca clandestina. E o mundo sobrava muito tempo. Hoje em dia, você tá aí, ó. É telefone, é não sei o quê, é cloud, é tablet. Quanta coisa tem aqui? Não tem como... 200 canais de televisão. Não. Mas eu gosto disso, tá? A Eu rede também social gosto. mesmo. É uma coisa que toma tempo. É. Sim. Né? A gente vê ali, quando você vê ali aquela pessoa no Instagram toda arrumadinha, você não sabe o que ela já fez para chegar ali e tá Exatamente. naquele Ou momento. pior, né? O que a gente conversou, que tem muito a ver com a nossa área, né? Fica o recadinho de novo, que a gente já deu da outra vez. Se você posta que tá rico, Isso é bom, isso né? é bom, isso é bom. Bebendo Vive Clicô, que você tá Em barco, em barco, em iate, não sei o quê, avião. vai pagar pensão alimentícia Ou seja, com aquele Exatamente. perfil lindo, E se tá? for fake, seus problemas, né? Problema seu, porque você fez prova contra você, né? E aí a gente sempre dá aquele conselho para os nossos clientes. Para as nossas clientes, normalmente. Não guarde rancor, guarde print. Isso é imprescindível. Então fica você aí, lindão, bobão. Aí que a gente faz? Zé Ruela, tirando onda com o que não tem, pronto. E você, mulher, em vez de ficar boba lá, ai, ele tá lá postando isso, já tá com a outra no iate. De ser boba. Faz. Vai lá e dá o Querida, print. dá o print. E Isso vai aí, atrás por disso. favor. Aonde a gente mais machuca o homem é no bolso. Aonde a gente mais machuca as pessoas. Todo mundo. Qualquer uma. Hoje em dia não tem mais só o homem. É claro. Né? A gente tá vendo isso, assim, muito forte. Até porque eu e Marcela, a gente tem uma característica que a gente não sabe por quê, mas a maioria dos nossos clientes é homem. É verdade. É porque vocês Os são muito homens se simpáticas. separam com a muito gente. obrigada. Muito Muito simpáticas. obrigada. E assim, não, obrigada Vocês são pelo divertidas, simpática. simpáticas. Eu tô falando São sério. as advogatas. É. Advogadas, muito obrigada. Mas É. o que acontece? O que a gente percebe? Não sei se é sorte, né, Marcela? Mas são sempre pessoas boas. Que bom. Bons ex-maridos, Mas bons sabe que, pais. mas sabe o que meu pai fala pra mim? Uma vez meu pai falou pra mim, comentei com ele sobre isso, né? E ele falou, Marcela, sabe por que que vocês têm também muitos homens? Quer dizer, e a maioria dos homens que vocês atendem são homens bons? Porque eles escolheram vocês. Porque se o homem, ele escolhe uma mulher para defendê-lo, isso já diz muito sobre esse homem. É verdade. Sabe? Olha, Já diz que muito ponto que sobre é. ele. Muito E eu legal. falei, realmente, pai, você tem toda a razão, não tinha pensado nessa perspectiva. E realmente eu fiquei pensando, meu Deus, hoje em dia, um homem, né, colocar nas mãos de mulheres, Duas né? louras. E duas louras, exatamente. Vem cá, vocês são inteligentes, né? Eu acho, né? Acho que a gente tá indo bem, a gente mas tá indo claro, bem. né? Porque tem esse estereótipo bobo, É. né? Mas enfim. Mas é verdade. Então, assim, esse homem já é Isso é diferente. verdade, sabia? É. Sabe? Verdade. Às vezes, inconscientemente, o cara fala assim, pô, às vezes ele nem pensou nisso. Mas, sabe, olhou e falou, não. Mas exatamente isso. É porque você não precisa nem pensar. Entende? Ou seja, nem passa pela cabeça não, dele. verdade. Né? Então, quando a coisa é espontânea, já diz muito sobre isso, né? Então, acho que é por isso. É. Porque o homem que não nos contrata é porque provavelmente, às vezes, pode ter algum tipo de preconceito em ter mulheres defendendo eles. Ao passo que os homens que nos contratam não têm isso. A gente já passou por umas coisas assim em audiência Adoro. lamentáveis, né? Teve um ex-adverso que... Explica pro pessoal o que é o ex-adverso. O advogado da outra parte. Isso, porque é isso. Isso aí. Porque você O vai... advogado da outra parte. Era uma causa complicada, tá? O nosso cliente, ele já tinha se divorciado há algum tempo.
E a ex-mulher dele, depois de 5 anos, estava pedindo pensão alimentícia porque ela estava doente. Ok, casinho complicado, mas vamos lá. Nosso cliente, o homem, né? E ele falou, olha, terminei tudo, paguei 2 anos de pensão para ela, tá? Porque realmente era eu que bancava a casa, mas nada disso e acabou por aí, né? E agora ela entra com esse pedido de pensão. E aí nós duas, né, somos advogadas. Não é que a gente não seja litigante, nós somos, mas o primeiro passo é você pensar no cliente. Um bom acordo é muito melhor do que para todo mundo, anos para todos. de briga, né? Sim. Quer dizer, não é que nós somos litigantes. A gente sabe litigar. E muito. Mas a gente gosta da briga. A gente prefere naturalmente o acordo sempre. Ainda mais Sim. por conta da área em que nós atuamos, né? Não, e Que o é acordo família. protege, né, o cliente financeiramente, psicologicamente, emocionalmente. Sim. Ana, e na nossa área, então, a coisa é louca. Não Por quê? perde tempo. Não é isso. Olha só, eu vou botar na mão de um juiz ou de uma juíza a decisão de quanto tempo você vai ficar com seu filho. Isso é muito louco. Sabe? Você prefere... Será que não é mais fácil você conversar com um ex-cônjuge, ex-companheiro e falar, olha, vamos fazer dessa forma, o que é melhor para a nossa família? Né? Um juiz, ele vai olhar e ele vai dar um basicão. Né? Então, é muito mais legal você ir pela veia do acordo. Mas eu estava falando isso por quê mesmo? Por causa do... De um caso tava Do caso. Ex-adverso. Isso. E aí, o ex-adverso, né, olhou pra gente, um cara assim, mas que é da minha idade, mais ou menos. Não, ele era mais velho que a gente, eu acho. Mais velho que você. Que a eu gente- não. Ah, Aí- para, Verônica, que não, você é tá... sério, é sério. Pô, para. são 10 anos de diferença, cara. Ah. Que isso? Ó, não parece, mas não é uma falta de elogio pra você. É um elogio pra ela. Olha só, Exatamente. aí o cara chega, né? Aí eu e Marcela fomos lá, tava ele e a sócia, né? Que é uma situação ótima Eu também. não sei nem se vale a A pena. gente pode contar isso aqui? Acho que não. Não sei. Ah, vou contar Agora sim. conta. Vou Depois, contar se não sim. puder, a gente O fala. sócio chega, o sócio chega, 22 minutos. fala com a gente, dá a mãozinha a gente, não sei o quê, como vai? Doutor, olha, o caso é esse, não sei o quê. Aí eu falei, olha, o senhor sabe que não tem possibilidade do seu cliente ganhar, né? Mas vamos tentar conversar. A menina estava com uma depressão seríssima, era um problema... Doutoras, eu acho melhor as doutoras estudarem. O que você faz quando uma criatura diz para você que acha melhor você estudar? Você dá a mão. Muito obrigada, doutor. E era época de pandemia, tínhamos audiência. E não podiam entrar as duas, porque nós sempre entramos juntas, né? O cliente, a gente bota o cliente no meio, entendeu? Para se sentir mais acolhida impossível. E aí entramos na audiência, tudo bem. Entramos, não, Marcela entrou. Eu falei, Márcia, vai você. A Marcela é muito mais técnica do que eu. Muito mais. Não, ela é o top do top. E Que é aí, minha sócia, né? não sou boba, né? Eu pensei a E mesma aí- coisa. E aí eu fico lá fora com a sócia do ex-adverso. Aqui, Ah, inteligente. Super inteligente, um doce de pessoa. Só que as pessoas, eu não sei se é porque eu sou advogada de família, mas as pessoas sentam e contam a vida sexual pra mim. Ih, meu Deus, é um problema sério. Então isso, você né? imagina um ex-adversa sentada comigo, falando pra mim que ela tinha entrado na menopausa. Eu também, eu faço reposição hormonal e não sei o quê. E começa esse assunto, ficamos batendo papo. Marcela sai da sala de audiência. Porque eu não tinha visto isso. Eu não tinha visto essa interação entre as Sim, advogadas. isso aí. Né? Entre as advogadas. Ex-adversas. As ex-adversas, né? Quando eu chego, só escuto a Verônica. Não, mas olha, mas um ótimo lubrificante ou não? Eu falei, como assim? Que
Pra onde partiu esse papo, né? Gente, mas veio o telefone da minha ginecologista. Falei pra ela que o mundo não acabou na menopausa, que ela poderia ser feliz. E ela ficou super agradecida. E só que, gente, nesse ínter e nessas conversas Essas todas, figuras. eu soube de muitos detalhes do Eu processo. tô aqui imaginando. Não, eu soube de detalhes do processo. Eu soube de detalhes da estratégia deles. Então, às vezes, ser burra e ser loura, entendeu? E vai estudar, tem umas vantagens, cara. Eu não me incomodo de estudar, é o que eu mais gosto de fazer. Bom isso. Mas aqui, depois o seu ginecologista vai ficar feliz com a propaganda, Pô, né? lógico. Vai muito, pô. Porque, olha, e a o empresa que eu- de lubrificante também. Claro! Vamos ver Olha se que a menopausa realmente é um momento complicado. Eu imagino E o que as desespero pe- dessa aqui- ex-adversa. E que as pessoas surtam e atrapalham muito a gente, tá? Atrapalha muito os casais que querem se separar e que ela tá na menopausa, ele na andropausa, é uma loucura. É uma loucura. Faz parte, faz parte. E fica você aí falando que cartório é chato. Não Nada. é? É muito legal. Por isso que a gente fala que a gente pega a burocracia e Aí empacota ganhamos o e bota processo, no tá? Ah, é. não Ganhamos tenho em dúvida. última Mas eu não tenho instância. dúvida. Até STJ. E ganhou assim. Como é que eu posso falar? Bem Gostoso. lubrificado. Bem Gostoso. sem força. Pronto. Fez até um cidade. É, coisa assim. Rapaz, você tá Então vendo? tá. Então, assim, vamos voltando ao código. Vamos, né? O nosso código, né? É que esses assuntos... É, mas é bem legal. Não é? Não tem como não ser legal. Pois é, família é isso mesmo, gente. Família e sucessões. Mas, assim, falando em casar e separar, voltar, pergunta aqui, sim, união estável, que vai mudar o nome, mudar o nome não, para estado civil, né? Convivente. É, pois é. Eu não sei, tá? Você pode me explicar o que é isso? Porque eu já sou casado mesmo, não quero nem saber desse negócio, sabe? Se hoje, a pessoa que vive em união estável permanece com o estado civil dela, Solteiro. solteiro ou divorciado, ou viúva, ou até casado. Sim, ou ou até casado, casado. Que isso é uma confusão muito As grande, Pois pessoas é. não entendem isso. Mas vamos imaginar, vamos ficar ali no solteiro, que o cara só é Sim. solteiro até o dia que ele casa, né? Depois nunca mais Nunca mais. ele perdeu esse título. Exatamente, a não ser que ele tenha o casamento dele anulado. Aí ele volta ao estado Ah. de solteiro. Mas fora essa situação, uma vez que você se casou, você nunca mais volta ao estado civil de solteiro, né? Pode ser divorciado, pode ser viúvo, Isso. né? E no caso da união estável, a união estável não muda o estado civil. Com o novo código, quer dizer, o novo código não tem que... Tem que ter. Com a reforma com a do reforma código. do código, agora, quando você constituir uma união estável, você terá a possibilidade de mudar o seu estado civil, mas desde que a união estável seja escriturada. Aí começa. É, porque aí vem esse detalhe, né? As pessoas perguntam, chegam lá no escritório pra gente e falam assim: olha, eu moro com ele há anos, a gente tem filhos, mas nós não temos união estável. Tem. Vamos escriturar a união estável? Vamos procurar na Vitória o casal notarial e vamos Isso aí. escriturar essa união Então, aí estável? começa a grande... E aí começam os grandes problemas. Por quê? Se ela não foi escriturada e se não foi escolhido o regime de bens, tá pelo regime da comunhão parcial de Vigente. bens. É o vigente. E aí tá tudo embolado. E aí começa foi a confusão. pós. E aí começa a briga e a confusão. Exatamente. E aí eu acho que com essa mudança, né, eu acredito que vai ter um aumento no número de registros de união estável, né? Porque por meio do registro será possível mudar o estado civil. E qual vai ser o estado civil? Convivente. Conviventes. Ou seja, o nome companheiro sai, Sai. tá? Com a reforma do código, não se fala mais em companheiro, se fala em convivente. A Então, gente observou que está em todos os artigos, né? Ele vem trazendo o convivente com muita força. Exatamente. Então, acho que essa vai ser uma mudança bem significativa, né? Essa questão da alteração do estado civil. Porque hoje você fica numa situação até desconfortável. Por quê? Por exemplo, na qualificação de uma escritura, né? Brasileiro solteiro, ele é obrigado a declarar
se ele vive ou não em união estável. Não existe um documento que a gente peça para comprovar, declarando viver em união estável, com ou sem contrato escrito. Pois é. Ele tem que declarar. E o estado civil dele? É solteiro. Não, mas é solteiro ou vive em união estável? Porque aí você tem uma relação patrimonial. Sim, Né? exatamente. Então, começa a gerar essa confusão. Eu acho que essa confusão já vem lá de algum tempo atrás, do Código Civil de 2002, né? Na reforma de 2002. No 2002, nós temos um novo código. Em 2002. Então. O Código 16 é revogado e começa a viger um código novo, que é o que vige até hoje. Que agora ele só vai ser reformado. Exatamente. Agora, quer dizer, se o projeto Esse virar agora- lei, né? Eu acho que muita coisa não passa. Esse agora vai levar quanto tempo? Eu vou. Tá em tramitação no Senado agora, sabe-se lá quanto tempo isso vai. Mas né? eu gostei de mudar de companheiro para convivente. Eu Não, gostei. ok. Essa é uma e achei mudança ótimo legal. mudar o Estado Civil. Então, porque lá em 2002, o companheiro, né, ele não tinha a mesma regra de sucessão do casado. Ele tinha lá se tinha filho comum, se não tinha, se era adquirido antes. Acho que 2014 é que ele foi equiparado aos mesmos direitos do cônjuge. Na verdade, o que acontece? Que foi uma decisão. Foi uma decisão do STF, né, que declarou inconstitucional o artigo 1790 do Código Civil, que trazia uma forma de suceder diferente para os companheiros. E agora, né, quer dizer, agora... Desde né, 2014 está equiparado, né? tá equiparado ao casamento. Então, os companheiros hoje sucedem da mesma forma que os casados. Não há diferença. E nós até dizíamos... Até então, né, os professores diziam, quando explicavam as diferenças entre união estável e casamento, porque se você pensar bem, nem existe muita diferença entre os institutos. Isso aí. E às vezes eu me pergunto, ora, se eu tenho dois institutos que têm os mesmos efeitos, que geram os mesmos efeitos jurídicos, por que eu ainda os diferencio em termos de nomenclatura? Se eu digo, ora, a união estável tem os mesmos efeitos, tem os mesmos direitos, dá as mesmas obrigações aos conviventes idênticos ao casamento. Então, por que eu tenho união estável e por que eu tenho casamento? Se são dois institutos que geram os mesmos efeitos jurídicos. Eu não consigo compreender. Sim. Né? Então, nós dizíamos antigamente, né, quer dizer, não, ainda dizemos, né, que uma das diferenças da união estável para o casamento é que a união estável não altera o Estado Civil. Uhum. E agora vai alterar. Agora vai- Criando um novo... Isso seria a minha pergunta. uma nomenclatura nova, que é de convivente. Então não vai existir mais solteiro. Não, Ou vai ser solteiro facultativo? vai. Não, solteiro Não, vai. na Mas se união você estável. tiver união estável, você não vai mais colocar Solteiro. solteiro, Então, a minha pergunta é divorciado, viúvo. Você Vai ser vai colocar convivente. convivente. É um Isso. estado civil novo. Parece até nome de série da Netflix, né? Convivente. Vamos fazer uma produção dessa aí, É Joana. verdade. O convivente. O convivente. O convivente. Tá vendo aqui as ideias? É. Mas assim, dá pra fazer um podcast só disso aqui. Aham. Porque eu tenho um monte de pergunta aqui. É porque eu vou fazer mais uma também, então tá antes da gente mudar da união estável. Tá bom. Mas pode continuar. Não, pode, eu perdi meu raciocínio. Já esqueci o que eu ia tá bom. perguntar. Então deixa eu ficar comigo, Tá porque você bom. também já tinha me cortado e eu lembrei. Você tinha falado que o casado pode viver em união estável, né? Sim. Que é outra coisa que gera muita confusão. Sim. Que é o casado desde que ele seja separado de fato, né, gente? Exato. Porque senão já é bigamia. Mas aí É isso aí. vem lá a declaração, né? Chegou o casal lá, no seu escritório. A gente quer fazer uma união estável. Ah, mas eu sou solteira e ele? Ah, não, ele é casado. Não, então não pode. Não, mas ele está separado de fato. A lei permite que os separados de fato constituam legalmente uma união estável. Ok, mas como você comprova? Como você sabe que ele está falando a verdade, que ele é separado de fato? Aí isso vai ser resolvido nas vias judiciais.
Porque o tabelião, por exemplo, ele não tem como fazer não tem como averiguar isso, né? É uma declaração da própria pessoa. Sim. E ela responde por uma declaração falsa, Sim, inclusive. puta crime. É isso aí. Entendeu? Nós Então- tivemos um casinho ótimo desse. Muito bom mesmo. Uau, né? Tu Não me... lembra do médico? Eita. Médico velhinho, bem velhinho. Bem muito velhinho. Conta a história Bom, que eu não tô vou lembrada. contar. Não, Marcela, que não foi na sua gestão. Foi na Ah. gestão anterior. Então, Foi quando com ela- outra quando ela- É sócia. casamento antigo. É quando era convivente com outro sócio. O que aconteceu? Olha que loucura, gente. É um É o senhor, falecido. um É o idoso, outro, é o falecido. um idoso, tá? Bem idoso mesmo, que era um médico muito famoso. Ele sofreu uma cirurgia muito séria, muito grave, cardíaca. Quando ele voltou dessa cirurgia, e é uma cirurgia que tiram o coração, Sei, bota na máquina. boca na máquina. Esqueci um o nome da negócio- máquina. É, um negócio muito doido. E isso pode causar demência, pode causar algum problema, né? Só que ele saiu, ele tinha uma secretária há mais de 30 anos. Quando ele saiu do hospital, ele não foi para a casa da esposa com os filhos. Ele foi ser cuidado pela secretária, que era secretária há 30 anos. Entendi. O que aconteceu? Essa secretária, lógico, né, um cara com muito dinheiro, com muitas posses, ela simplesmente fez uma união estável com ele. E os filhos, homens, acharam bom, porque assim como ela estava cuidando do pai, ela podia depois ficar com a pensão dele. Eles só não entenderam que ela ia ficar com a pensão e tudo mais, né? A gente conseguiu desconstituir essa união estável, tá? Porque ele não estava separado de fato. A gente teve que interditar ele, né? Porque ele estava completamente louco. E o problema foi o final. Quem ficou com ele? Ninguém, ele morreu. Um dia antes da sentença. É mesmo. Um dia antes da sentença. Mas olha só, ele era casado há mais de 50 anos, constituiu uma união estável, aí eu avisei. Né? O advogado dele me ligou e falei, doutor, ele não tem capacidade civil. Porque as pessoas perguntam, né? Ah, qualquer um pode constituir uma união estável estando casado? Beleza, a gente responde. Se separado de fato. Sim. E se não estiver lelé da cuca, né? Ué, é lógico, gente, porque senão Tá eu claro. pego, né, aquele Sim. muito doido Olha, ali, porque- levo. Tem uns que entram numas uniões estáveis que devem estar lelé da cuca, Com né? certeza, com certeza. Não, mas aí a resolução 35 agora prevê que você pode fazer uma declaração, né, uma escritura de separação de fato. Sim. Que eu acho que isso resolveria muito problema desse aí. Simplesmente você chegar, não, tudo bem, eu ainda não vou fazer o divórcio, eu ainda não vou fazer partilha, mas a gente está separado de fato, vamos lá. Por quê? Você tem a concordância da outra parte E ali interessada. você estanca o regime de bens. É Exatamente. esse o grande negócio. Só que aí me vem... Eu ainda vou entrar depois na parte de menor ainda, dos menores. Mas, nesse momento, a declaração de fato, se é simplesmente para você declarar uma situação que realmente existe, porque a escritura de união estável nada mais é do que uma declaração de uma situação de fato. Exatamente. Então, uma escritura de separação de fato, ela deveria seguir o mesmo entendimento da escritura declaratória de união estável, ou da escritura declaratória em geral. Aí, lá na resolução 35, nessa alteração, Isso. diz que ela tem que seguir as mesmas As regras da dissolução da união estável ou do ou divórcio. do divórcio. Isso. E aí a gente entra na questão do menor. Exatamente. E você Olha o sabe, problema. Pois é, e você sabe, a reforma do Código Civil, ele traz essa questão agora, né? Quer dizer, porque o que nós temos hoje, né? A gente tem hoje, como você falou, uma resolução, né, do CNJ, que é a resolução número 35, né? Que, na verdade, foi alterada. Eu até botei aqui, né? A resolução 571, que é nessa resolução que vem a possibilidade de nós escriturarmos
uma separação de fato, Uhum. né? E na reforma do Código Civil, também existe um artigo que vem dizendo da possibilidade de se escriturar a separação de fato. Mas eles não enfrentam essa questão também, né? Não enfrentam. Pois porque, parece que ninguém quer enfrentar, né? né, ou seja, eu posso fazer uma escritura de separação de fato tendo filhos menores, mas aí eu posso responder por que, agora eu estou pensando aqui, né, sistematicamente, por que não foi enfrentado no projeto essa questão? Porque não sei se vocês repararam, se vocês já conseguiram ler o anteprojeto, mas quando ele traz a dissolução, a possibilidade de você dissolver uma união estável ou casamento por meio de escritura pública, ele não exige mais que haja um prévio ajuizamento das ações de guarda e convivência e alimentos do filho comum. Ou seja, hoje vai ser possível, quer dizer, hoje, Se passando, se né? passar Se isso o tudo aí passar. projeto, né? Se passar o projeto e ele for aprovado nos termos em que ele se encontra hoje, eu vou poder fazer uma escritura pública de dissolução de união estável ou de divórcio, na qual eu consiga colocar cláusulas referentes à guarda, convivência e alimentos dos filhos. Mesmo com menores. Mesmo com o menor. Mas aí tem que ter interveniência do Ministério Sim. Público. A questão seria, será que na escritura de separação de fato, em havendo menor, o Ministério Público também deverá ser ouvido? Porque, vamos lá, Não sei. no caso de você incluir as informações na escritura, é uma. Porque aqui no Rio, em 2023, janeiro de 23, a gente tinha um código de normas que permitia isso aí. você fazer a escritura de divórcio e partilha de bens e declarar que os assuntos relativos ao menor iriam ser tratados na ação própria. Sim. Que eu achava certíssimo, gente. Exato, sim. Desculpa, o que tem a ver a minha questão patrimonial com o meu marido com o que ele tem de obrigação com os filhos? Mas, salvo engano, você já deveria ter proposto, não? Então, aqui Ação no tinha que dar Rio, proposta, aqui no Rio, em janeiro de 2023, com a reforma do Código de Normas, você tinha até um prazo para entrar com a Isso. ação, porque você ia tratar a questão do menor lá. Isso. Aí, com o Código Nacional Isso. de Normas do CNJ, mudou, porque alterou, como é uma regra nacional agora, você tem que ter entrado e resolvido a questão do menor. Então, você continua ficando com a questão patrimonial presa. E aí eu pergunto para vocês, qual a questão, o que vocês veem assim, qual é a relação da questão patrimonial do casal e da pensão com filho menor, da regulamentação do menor? Por que isso tem que estar atrelado? Por que não são coisas separadas? Não são coisas diferentes? Então eu tenho que ficar vinculada ao traste do marido porque eu tenho um filho menor. Na verdade, não é uma obrigação. Assim, a questão é que você não precisa ficar vinculada a ele. Você vai ser obrigada a fazer isso judicialmente. Mas até resolver, né? O problema é a morosidade. Porque se eu posso chegar em uma semana, eu chego lá, eu não vou me separar, eu vou dar outro exemplo. Dá outro exemplo, dá outro exemplo. Vou pegar aqui as garrafinhas. Tá bom. A garrafinha A chega lá e fala, Verônica, Marcela, eu quero me divorciar do meu marido para ontem, que ele é um traste. Isso. E eu tenho um patrimônio de 50 milhões que eu preciso mexer Deus te ouça, Amém. Inxalá, que cheguem muitos com patrimônio de 50 e que milhões. todos possam fazer por escritura Isso, pública. isso. Pois é. E eu quero me desvincular desse traste desse meu marido, mas eu tenho um filho com 10 anos. Isso, pois é. E aí você fala, não, tá bom, vamos fazer o acordo aqui, a gente vai ter que entrar com a ação, não sei o quê, porque tem um filho menor, tal. Aí a ação leva mais 10 anos. O garoto já ficou até maior, já podia até fazer no Não, cartório. mas se houver consenso entre eles, assim, mesmo judicialmente, não é tão rápido quanto no cartório, que você pode fazer isso talvez no dia seguinte. Hoje não está tão demorado. Se for consensual, se houver um divórcio consensual,
Nós já tivemos situações Já aqui, tivemos um caso ótimo que em um mês homologamos o acordo com tudo, Com bonitinho, tudo, é. lindo. Isso é raro, Tá, tá? mas aí você tá falando aqui mas aí- especificamente de cidade do Rio de Janeiro, né? A gente tem um... Um Brasil Ah, grande. não, Ah, Sim, sim. enorme. Não, mas cidade do Rio de Janeiro, vou ter que falar. Se for na Barra, minha amiga, senta e espera, né? Fórum da É. Barra. Então, aí a gente também não pode pegar uma exceção que devia ser a regra, Sim. mas que foi uma exceção, e tratar ela com normalidade. Então, mas o ponto que eu quero chegar é: o traste do meu marido, vamos supor que essa ação leve 2 anos. Eu vou ficar com o meu patrimônio engessado com ele por 2 anos, porque eu tenho um filho menor. Sendo que a partilha dos nossos bens não vai ter nada a ver com os alimentos, a visitação e tudo que envolve o menor. Então, por quê? Os casais, né? Eu sei que você está fazendo uma pergunta técnica, mas os casais, em sua maioria, gostam de ficar atrelados pelo processo. Porque é um processo. Divórcio é 100% emocional. gente. Jesus Não tem Cristo. não tem outro motivo ali. Eles- Qualquer motivo que causou o divórcio, ele foi emocional. Não tem Cara, é uma outro. coisa louca. Eles querem ficar vinculados ali, brigando por anos Porque e não anos querem, e no anos fundo, e não anos. querem se separar. Não. Ninguém A casa neurose pra é se complementar, separar. né? Pois é. É. É 100% emocional. Mas respondendo a sua pergunta, realmente eu não sei qual seria a finalidade, né, do legislador quando ele atrela uma coisa a outra. Porque ele não realmente. queria se separar. Não, eu acho que o legislador não queria. Porque na realidade, realmente, eu acho sim, por exemplo, o que eu acho é o seguinte: se no acordo, se na escritura pública de dissolução de união estável ou de divórcio existem questões relacionadas a menor, ou seja, existem cláusulas que se referem a alimentos, a guarda, convivência de menor, realmente eu entendo o motivo disso ir para a justiça, porque eu preciso da oitiva do Ministério Público, que me parece que está sendo resolvida. Até pelo anteprojeto de reforma do Código Civil. Porque isso já acontece pela nova resolução do CNJ, né? Ou seja, a possibilidade de você fazer um inventário extrajudicial onde exista herdeiros menores, em que o Ministério Público será ouvido, né? E será permitido fazer uma partilha de bens com menores, com herdeiros menores, não é isso? Que não precisava também. Então, aí a gente também vai. sei, Vamos né? lá. Não precisava vamos lá, também. Vamos lá mexer nas coisas. A sucessão não se dá no momento do falecimento, Sim. né? O menor, ele tem... São 4 filhos menores. Ele herdou 1/4 do patrimônio no momento que o pai faleceu, Isso. Sim. né? Enfim. Se ele já herdou, e você depois, daí a 2 anos, você está fazendo uma escritura, só dizendo que ele herdou aquele 1/4, para que interveniência? Não, mas é porque aí você está partindo do pressuposto que você tem pessoas muito honestas e pessoas que não vão prejudicar o interesse desse herdeiro menor que, a princípio, por ele ser menor, ele não tem capacidade ainda de entender se os direitos dele Estão sendo preservados. Você parte da ideia de que eu tenho pessoas muito honestas que vão fazer uma escritura pública que garanta a esse menor a parte que lhe cabe por direito. Não. Aí, então, eu talvez não tenha me feito ser clara. Não era, aqui no Rio, nesse mesmo código de 23, não era necessária a interveniência do Ministério Público quando ele estava recebendo única e exclusivamente o quinhão que lhe era devido. Não poderia, por exemplo, são 4 irmãos, tem 4 imóveis. Cada um vai ficar com o imóvel inteiro. Não podia. Tinha que ter interveniência do Sim. Ministério Público. Sim. Que aí sim estaria defendendo os interesses dos menor. menores, né? Mas se eles estavam 4 herdeiros, 4 imóveis, e todos eles estavam recebendo única e exclusivamente 1/4 de todos os bens, quer dizer, do Tá do tudo monte, certo. você podia fazer sem interveniência. No que ela tá falando, são pessoas honestas mesmo. Até porque se tivesse alguma coisa diferente disso,
teria que ter interveniência, no geral. Mas era assim, e aí o Rio de Janeiro, né, por causa do Código Nacional, retrocedeu. Hoje Tem que sim. ter, de qualquer forma, a interveniência do Ministério Público. Sim. Havendo menor Sim. incapaz, É. tem que ter interveniência. Sim. É. Né? Mas o que eu queria aqui frisar é que, pela reforma do Código Civil, agora, principalmente com relação ao divórcio e à dissolução de união estável, em havendo filho menor, eu vou poder tratar as questões relacionadas ao filho menor, como guarda, convivência, alimentos, na escritura pública. Sim. Ah, sim. Sim. Mas- Agora isso que aí. vocês vão ver o que é barraco. Vocês achavam que ficavam com problema, né? Não fica, não. Vocês vão ver agora. Não, mas isso é assim. Mas, gente, o mundo tem que caminhar pra isso aí, gente. Sim. Não é? Para de ficar 10 quando há anos acordo- pra resolver um problema. A criança cresce, já até casou. Mas aí é que você é de acordo, né? Não, tudo bem. Mas aí Tudo bem. o litígio... Mas Se tem- tiver litígio, Mas tem tem que ir pro gente, judiciário, aí a gente vai voltar né? pro lado emocional. Tem gente que não quer acordo pra se manter vinculado. É. Tem gente que não quer acordo porque precisa, chega a ser uma doença. Tem gente que inventa coisas também, né? É, Sim. claro. Não, e a gente volta lá para aquela questão que você falou no início. Quando existe o acordo, né? A gente não está falando das pessoas Aham. sãs. Isso. Existe um acordo. Por que não pode o casal decidir ao invés de um juiz? Então você transmite aquilo para o papel e aí sim submete ao Ministério Público. Sempre. Sim. Não concordo que o tabelião tenha que tirar essa fiscalização do Ministério Público, não. De jeito nenhum. Agora, o que eu falo é o contrário. Quando não se trata, o menor vai ser tratado na ação lá. Aqui é só aqui é só o divórcio e os bens do casal. Essa. Não, exatamente, eu também não entendo o porquê o legislador, né, decidiu assim proceder, uma vez que nessa escritura pública eu não estou tratando de interesse de menor. Né? Então, assim, por quê? Né? Estou tratando do divórcio da partilha de bens daquele casal que não afeta os filhos, né? Patrimonialmente falando, inclusive. Isso Né? aí. Porque é Agora, eu patrimônio quero fazer do uma casal. pergunta para vocês. Vocês respondem, como o Cristiano disse, né? O nosso viral lá foi o quê? 300. Não, Cartório é o advogado advogado mais barato que existe. do mundo. Do mundo. do mundo. E aí, as pessoas perguntam muito para vocês, quando vão lá, quando vão casar, quando vão fazer união estável, qual o regime de bens? Pedem para que vocês expliquem o que é cada um? De forma nenhuma. Eles casam naquele que todo mundo casa, não é isso? Pois é. Aquele que todo vamos mundo... fazer um breve relato aqui do regime de bens. Isso aí, vamos lá. A Qual garrafinha, é casar no que todo mundo casa? garrafinha de bem. Vou pegar, olha, vou fazer uma ilustração boa. Garrafinha A tinha 2 balinhas, garrafinha B tinha uma. Isso. Antes de casar. Chegou lá no cartório e falou assim: vou casar pelo regime que todo mundo casa. Qual é? Comunhão parcial de bens. bens. Gente, a lei é obrigatória. A lei é obrigatória, não. A lei, quando você não escolhe, Não expressa vontade nenhuma. Isso. você vai casar Pelo regime da comunhão parcial de bens. a Esses que dois... todo mundo casa. É. Aí, as balinhas que eles tinham antes de casar vão ficar lá. Aí, eles vão casar. Aí, tudo que tiver aqui durante o casamento vou botar em volta assim, porque senão vão... É dos dois. Ah, mas aí eu vou me divorciar. Então, tem 4 balinhas, cada um vai ficar com as suas balinhas. Que é só o que teve durante o casamento. Ah, mas ele tinha lá 5 balinhas, 1 balinha, 2 balinhas, antes de casar. Gente, é dele. Sim. É dele, acabou. Não tem que discutir. Mas aí tem o problema da subrogação. Você acha que não tem problema? Então vamos explicar para o povo. Aí, a garrafinha A tinha um imóvel lá antes de casar. Aí ela vende essa balinha e compra uma outra balinha com o mesmo dinheiro. Casado com Já a outra casado. garrafinha. Aí ela não fala nada lá no cartório, não fala nada pro
Advogado. Ninguém tem que saber da minha vida. Exatamente. Pra que Que advogado esse vai saber dinheiro da vida? Veio daqui, foi pra aqui e entrou aqui. Aí ela não fala nada, é segredo. Gente, se é segredo, então entrou aqui, vai ser dos dois. Exatamente. Mas se você resolve falar da sua vida, assim, olha, eu tinha essa balinha antes, eu vendi, ela tá entrando aqui. Então, se ela vai, mesmo que ela entre aqui durante o casamento, ela vai continuar do lado de cá. Subrogação. Mas aí qual o papel do advogado? Olha, garrafinha, se tu tem mais balinha que a outra garrafinha lá, faz um pacto, muda o regime. Mas o legal seria... Mas o problema é que você disse que o cartório é o lugar mais barato, é o advogado mais barato. Então, as pessoas não querem gastar dinheiro com advogado para pensar no casamento, no regime de bens, em nada disso. E aí depois... Por exemplo, vamos lá, vamos para uma questão muito prática no que diz respeito ao regime da comunhão parcial de bens. Muita gente não sabe que, por exemplo, o fundo de garantia se comunica. Aí, boa. Aí, ó. Tá? O fundo de garantia, ou seja, o que foi... Depois desse programa que vai ser do pessoal sacando FGTS aí. Nem vai poder, porque... Não vai poder, Nem vai poder, porque, querido. vamos lá, primeiro que... Você sabe como é que se ameaça marido hoje? Não. Cara, meu marido tem um baita FGTS, né? Eu falo pra ele, Zé, cara, se eu me separar de você, a metade é meu. Já é um patrimônio, entendeu? Você já tá ali no... Mas e quando chega lá e fala assim, não, mas esse FGTS é do meu trabalho, a minha mulher ficava em casa cuidando dos então, filhos. E a previdência privada? Pois Deus. é. Então, vamos lá. Né? Vamos lá. Hoje, o fundo de garantia, entende-se, isso é um entendimento jurisprudencial e doutrinário que está sendo normatizado pelo anteprojeto de reforma, tá? Então, hoje já se entende, está pacificado na doutrina, na jurisprudência, que o fundo de garantia se comunica. Ah, que fundo de garantia? Todo o meu fundo? Não. Aqueles depósitos que foram feitos na sua conta vinculada durante o casamento. Então, eu vou ter que ver, né? Vou ter que analisar. Vai ser feita uma averiguação para ver a partir daquela data. Exatamente, né? O que foi depositado da minha conta vinculada do fundo de garantia, né? E saber o valor que vai ser partilhado entre o casal. Então, fundo de garantia se partilha, previdência privada se partilha. Aí tem que pegar os extratos, né? Claro. Exatamente, né? Enfim, e as pessoas não sabem disso e levam um susto quando vão se separar e descobrem que esses valores farão parte da partilha de bens. As dívidas também, né? Que as pessoas esquecem disso. Dívidas que se reverteram em favor da família. Em favor do casal. Em favor do casal, em favor da família. Um financiamento. Mas aonde que eu... exatamente. Não, até mesmo se você pegar um empréstimo no banco. Um empréstimo também? Sim. É porque tudo é dívida. Gente, olha só, você que Ué, tem um imóvel mas financiado, é dívida esse negócio aí. Claro. O imóvel não é seu, que isso fica Não. bem claro. Que eu Sim. tenho. Porque chegou, ele foi fazer uma união estável, o cara falou assim: mas eu tenho um imóvel. Eu falei, pô, agora que tu fala, pô, tô tendo aqui, já bate na porta, já vem sem avisar. E agora vem falar que tem. Qual imóvel você tem? Não, eu tô pagando as parcelas. Eu falei, chefe, tu não tem nada. Pois é. Você não tem nada aí. Você tem a dívida com o banco. Pronto, vamos seguir aqui. Isso. Exatamente. Então, assim, por conta dessas questões que agora vão ser normatizadas, ou seja, esses entendimentos doutrinários, jurisprudenciais, quanto a partilha de determinados bens, quanto a comunhão de determinados bens, faz-se tão necessário agora, né, que as pessoas façam realmente pactos antinupciais. Porque assim... Porque vai ser a solução, porque olha Isso só... é a melhor coisa do mundo. Então, Depois eu tenho uma história sobre lei pacto. Porque assim, vamos lá. A lei impõe o regime da comunhão parcial de bens, Sim. tá? Para aqueles que não elegem um outro regime. Beleza. Ela impõe, mas também ela faculta aos nubentes, aos conviventes, que possam eleger ou que possam criar regras patrimoniais totalmente Privadas, entre eles. entre eles. Então, por exemplo, eu posso dizer o seguinte, olha, nós estamos nos casando no regime da comunhão parcial de bens, mas o nosso fundo de garantia não vai ser partilhado. Eu posso, no pacto antinupcial, afastar determinados bens da comunhão.
Então, ora, eu posso afastar o fundo de garantia. Eu não acho que seja justo nós dividirmos o fundo. Beleza, então vamos colocar isso no pacto, de que o nosso fundo de garantia não será partilhado. Eu também não acho justo que a previdência privada seja também partilhada. Então, vamos colocar isso no pacto. Gente, isso é saudável. A gente É. atendeu um casal agora há pouco tempo, né, Marcela? Novinhos, assim, 20 Primeira e poucos, vez em 20 30 anos de advocacia. A primeira vez em 25 anos. também. Que eles, sabe o que eles queriam fazer? O que eles queriam de consulta da gente? Descobrir qual o melhor regime de bens para o Legal, casamento legal. deles. Exatamente. E falavam tudo às claras. Olha, eu tenho tantos mil de não sei o quê. O outro falava, eu tenho não sei o quê. E a gente não quer que isso se comunique. Ou a gente quer que isso se... E a gente fez realmente para eles, né? A gente organizou a vida Legal. deles para que eles casem e não tenham problemas. Porque as pessoas têm um medinho, né? De falar o quê? Pudorzinho. né? Não, eu não vou magoar fulano se eu falar sobre isso. Cara, se você não pode falar antes do casamento... É porque vai dar ruim. Vai dar ruim. Exatamente. Já vou dar meu cartãozinho. Fica com o cartãozinho. Então, acho Pois, que... as pessoas têm esse tabu de falar sobre regime de bens, sobre Eles herança, acham que não é sobre herança. testamento. Agora, tem outros que tem tabu nenhum, né? Vai lá no pacto, tantas vezes de sexo por mês, você já viu isso? Já. Tantas vezes de cláusula de traição. Eu falei, filho, deixa eu dar um conselho aqui. Se você já tá casado com cláusula de sexo e traição, esse casamento tem 100% de chance de dar errado. Deu ruim. Vai dar Não ruim. casa, velho. Faz outra coisa. eu acho assim, eu acho Faz que... um contrato de namoro. Assim, eu particularmente acho que as pessoas são totalmente livres para Sim. Convencionar. para convencionar E a gente o que tá aqui pra quiserem, escrever o que eles exatamente, né? Para convencionar o que eles bem desejarem no que diz respeito à organização da sua vida familiar e íntima, né? Eu acredito que o Estado, ele deve minimamente intervir na família. Né? Sim. Ele só vai intervir na família quando ele precisar proteger vulneráveis. Né? Então, eu tenho a intervenção do Estado quando ele precisa proteger a criança, o adolescente, O interditado. o idoso, a mulher em situação de risco, né? As mulheres que são Sim. vítimas de violência doméstica, aí o Estado intervém. E eu vou até defender aqui que a gente tem um caso de um homem que sofreu violência doméstica. Mas lembrando que o homem não pode ser vítima de violência doméstica. Tá? Porque Pela lei. Pela lei. Mas pode claro, sofrer. Não, ele pode sofrer lesão corporal, né? E a pessoa a mulher que tiver batido nele vai sofrer as penas, né, da lei, mas não pela Lei Maria Maria da da Penha, porque a Lei Maria da Penha tem como vítima a mulher. Não é Entendi. o homem, entendeu? E essa é uma questão importante. Então, mas eu não estou aqui querendo Que tem clientes problematizar. que pedem isso, né? Que ligam pra gente e falam, É. eu quero botar uma Maria da Penha nela, eu quero. Não Ela me dá. agrediu, ela fez... Né? Porque a gente não tá falando só de agressão física, né, gente? Tem agressão psicológica, tem agressão patrimonial, Patrimonial, também, tem tudo né? isso, Tem outras né? formas de agressão, que não apenas a física, né? Mas eu tava falando mesmo, nem lembro, né? Mas tanta coisa que a Não, gente fala, tá né, falando junto. do pacto. Eu tava falando da questão das pessoas, eu acho que é válido, né? Que o Estado não tem, minimamente tem que se intrometer na família. Exatamente, nós estamos falando, inclusive, porque você começou a falar sobre cláusulas, por exemplo, em que há a Estipula previsão. sexualidade. A previsão de sexo, quantidade de vezes que eu vou ter relação sexual ou indenização por traição. Eu acho assim, acho que se o casal ele entende que aquilo é importante para eles, tudo bem, né? O próprio anteprojeto de reforma, ele permite isso, tá? Mas desde que essas cláusulas, elas respeitem o princípio da igualdade entre os cônjuges. Ou seja, por exemplo, eu não posso estipular uma regra, uma cláusula, em que somente o homem terá direito à indenização se a mulher trair. Tem que ser recíproco. Ou seja, Sim. se a mulher trair, ela tem que indenizar o marido. Se o marido trair, ele tem que indenizar a mulher. Entende? Então, as regras têm que ser
para os dois. Equânimes. Equânimes, Agora, cada um sabe, né, Eu tô imaginando a sua aqui como é que vida. fica a regra da quantidade de namorada aí. Se é bilateral esse acordo. E sem contar o seguinte também, eu acredito, assim, né? Uma vez me perguntaram, o casamento... como é que se diz? Quando você pode se relacionar com outras pessoas? Casamento aberto. Casamento Aberto. O aberto. casamento aberto é possível no Brasil? Eu acredito que sim. Por que que é? Desde que haja um contrato antinupcial, um pacto antinupcial, no qual os cônjuges, de comum acordo, afastam o dever da fidelidade. Porque, olha só, o dever da... Essa moda Quero isso, não. Você quer, Ana? de Tô jeito fora. eu me enforco. Não, mas vai ser é o que a Marcela tá dizendo, é que vai ser pros dois lados. Mas eu não quero. Mas eu Não, também então não quero você não brincar se disso, eu casa... sou caretinha. Certa- Eu Pois também. não, mas eu quero dizer o Gente, seguinte, eu não em vou aturar, havendo não vou aturar acordo entre os Sim, nubentes. entre eles. Olha, a gente passou... Não pode ser imposto. Isso é importantíssimo a gente contar, porque esse foi um dos melhores casos que a gente teve lá no escritório. Não, é porque me doeu a forma como aquela mulher chegou. A médica, isso deve ter o quê? Uns 3 anos, mais ou menos. Uma médica, na faixa dos 62, mais ou menos, marca uma consulta com a gente e ela chega lá, a primeira frase dela: eu fui passada para trás. O meu marido me enganou. Aí eu falei, você foi traída, isso? Não é traição com mulher, não. Ele me roubou. Aí eu falei, nossa, como, né? Aí ela começou, né? Ela falou assim, olha, ele só casou comigo para ficar com o meu patrimônio. Para nada mais, absolutamente nada mais. É muito triste saber disso. E hoje ainda está querendo que eu vá a uma festa com ele à noite. Olha que coisa absurda. Ele não quer se separar, não. Ele quer continuar, entendeu? Aí eu e Marcela sentamos, começamos a conversar. Então, conta pra gente, mas qual foi o patrimônio que ele te roubou, né? Ele passou pro nome dele? Qual o seu regime de casamento, né? Todas aquelas perguntas clássicas, não sei o quê. Até que eu olho, pergunto para ela a idade dela e pergunto a idade do marido, pau a pau. Aí eu virei para ela e falei, desculpa, você tá casada há quanto tempo? 35 anos. Gente. Aí eu falei assim, querida, você tá dizendo que você chegou aqui dizendo que ele te deu um golpe? Cara, que cara incompetente, são 35 anos dando golpe. Gente, não tem... Por quê? O que ela dizia? Que quando ela casou com ele, ela tinha um imóvel. Que ele vendeu, que ela vendeu esse imóvel para comprar o apartamento que eles moram. Sim. E aí foram trocando. Então ela trocando. queria saber se aquele imóvel era só dela ou dos dois. O problema da subrogação, das balinhas. As balinhas tá? aí. Ela tinha um desse tamanho, Isso. aí veio trocando junto por Isso. um desse tamanho. Exato. E ela queria que todo o grande fosse só dela. Você sabe como essa mulher saiu de lá? Cara, eu vi que o problema dela não tinha... Ela achava que isso que ele tinha feito era um golpe. Eu virei para ela, né? Marcela ria, cara. Eu olhei para ela e falei assim, querida, se eu estivesse no seu lugar, e olha que eu tenho quase a sua idade, sabe o que eu faria? Cara, eu ia pra rua agora, comprava um vestido maravilhoso, ia beber muito com esse marido e beijar muito na boca. Esse homem te ama. Você acredita que ela saiu de lá e fez isso tudo e ainda ligou pra gente? Porque, olha só, a gente não é só, né? Tem gente que fala assim, vocês fazem divórcio. Não, cara. Faz muita A reconciliação gente também. trabalha com família, com pessoas, sabe? A gente tem esse discernimento, porque as pessoas falam assim, não, vocês querem ganhar... É lógico que eu ganho dinheiro com o divórcio, né? Mas eu tenho certeza que essa cliente vai Você ganha indicar uma a cliente pro mim resto da vida. e a Marcela para Claro. muitas coisas. Aí a gente volta lá para nossa primeira bandeira ser levantada aqui. Não é, a gente trabalha o que a gente precisa precisa de dinheiro, mas não é só pelo dinheiro. É isso aí. É a gente amar e se envolver, né, na profissão. Eu falo muito isso lá,
pô, você teve o trabalho de lavrar o divórcio, minutar, não sei o quê. Cara, se as pessoas chegarem lá e não assinarem, vai ser ótimo. Se reconciliar lá na mesa do... E já dentro do aconteceu, cartório. Ana? Já aconteceu uma vez. Uma vez. Eles pediram para assinar... Assim, a gente tem... Quando a gente faz a leitura, né, da escritura de divórcio, a gente tem umas cláusulas que estão lá, que são, né, obrigatórias, inclusive. E eu faço questão de ler. Sim. Eu faço questão de ler a escritura de divórcio, assim, nessas mínimas cláusulas, pontuadamente. Né? Não é só aquela leitura, porque chega uma hora que ninguém está prestando atenção. Então, eu sempre paro, dou uma respirada, tendo sido aconselhado pelo advogado ou pelos advogados, que não há, declararam que não há possibilidade de reconciliação e tal, né? Então, você sente ali. E um pressuposto, né, que eu acho que a gente tem que ter é que tá certo, tem ciência do que está assinando, realmente quer essa manifestação de vontade na hora que está em assinatura do livro, Sim. ela é irreversível. E aí o que eu sentia era que eles não queriam assinar, mas estavam constrangidos em não assinar, porque é o momento que o cartório conclui o trabalho dele. Ah, mas isso é igual ao da gente. A gente faz o divórcio todinho, tá tudo pronto. E eles brigaram, somem. Aí eu e Marcela, a gente se olha. O que aconteceu, Marcelo? Já teve já Eles casos, voltaram. Eles voltam, Já aconteceu, já. Não é muito comum, mas já Mas aconteceu. aconteceu, já aconteceu. Aconteceu já. É. Já Mas aconteceu. de E ficamos muito felizes. de qualquer Pois forma. é, eu também. Né? Ficamos. Eu sei que são várias mudanças, né? É quase um novo código. O que você acha de mais assim, relevante? Isso aqui vai ser, no que você já leu, deve ter alguma coisa aí que sim... Então, não é que seja relevante, mas eu achei muito interessante, né? Nessa parte de regime de bens, da possibilidade dos nubentes, né? Dos conviventes, terem liberdade para convencionarem o que bem entenderem, claro, desde que essas convenções eles não sejam contrários à lei, né? Que eu digo a lei cogente, né? Sim. Ou ao princípio da igualdade entre os cônjuges, né? Porque fala-se muito disso. Esse anteprojeto ele traz o que nós chamamos de cláusula do pôr do sol, ou sunset clause. O que é isso? Né? É a possibilidade dos nubentes ou dos conviventes estabelecerem que durante um período do casamento, um regime irá viger. Depois de passado um tempo, um outro regime poderá começar a vigir. Ou né? seja, casei na separação total de bens, vou ficar casado 2 anos por separação total de bens. Venceram os 2 anos, eu passo automaticamente para comunhão parcial de bens. E isso é muito legal. Porque assim, acontece, às vezes, eu me caso com uma pessoa, eu tô apaixonada, mas eu não conheço muito bem aquela pessoa. Né? Será que eu estou preparada também para não só comungar da vida, mas também do patrimônio, dos bens? Né? Então, será que durante um período do casamento vamos viver no regime da separação de bens? E depois, se a gente continuar casado, né, daqui a 2 anos, aí há a mudança automática. Um bônus. Automática para o regime da comunhão parcial de bens. Então, assim, esse código, ele traz uma liberdade, assim... Flexibilidade, uma liberdade absurda, né? Não digo totalmente absurda, mas uma grande liberdade para as pessoas estabelecerem regras. O que é legal, né, gente? Porque hoje em dia, se você casa por um regime, para você modificar aquilo, você tem que entrar com ação. E isso também vem mudando, tá? Isso vem mudando no anteprojeto. Eu não concordo, mas enfim, assim, eu acho que seria, tá? Aí é opinião, tá, gente? Eu acho que seria muito mais
prudente? Porque assim, tá, eu vou casar, vou colocar lá que 2 anos vai ser separação de bens e depois de 2 anos vai ser a parcial de bens. E se eu quiser que, chegou os 2 anos, mas eu não quero que mude? Mas é a mesma coisa quando você escolhe um regime de bens e depois você se arrepende. Então, eu achava coisa. que seria muito mais prudente você facilitar a alteração de bens, podia ser até pela Mas via está facilitado agora. Tá extrajudicial. facilitado. Não, então. Que eu digo, no anteprojeto de reforma está facilitado. O que é... Então, o que eu acho é isso. É facilitar nos... Tipo, casei. O divórcio não é possível fazer dentro do cartório, porque eu não posso alterar o regime de dentro bens. do cartório, numa escritura de comum acordo. Você vai seguir o mesmo rito do divórcio, ver lá o que era, o que comunicava, o que não comunicava e tal, e já estabelecer o novo. Porque você também, se você pode, vou estipular que durante um tempo vai ser vigente um regime, e daqui a 2 anos vai mudar, e se eu me arrepender lá na frente, eu posso ratificar esse contrato? Sim, claro, desde que haja... Mas aí por escritura? Por ou escritura, por ou escritura. sentença? Não, porque não. senão você continua salve a o mesma. cartório, Ana, Agora salve o tudo. cartório. Exatamente, agora. É isso que eu queria colocar aqui, né? Hoje, com o anteprojeto, tá? Ele dá uma autonomia privada para os cônjuges e companheiros tão grande, né, que permite essas alterações sem necessidade de intervenção judicial diretamente no cartório. Então, assim, eu não vejo problema nenhum de um casal achar legal isso e estabelecer essa regra, né? Uma regra em que, durante um período do nosso casamento, da nossa união estável, vai vigir a separação de bens e depois, se a gente continuar casado, automaticamente eu tenho alteração do regime para outro, tá? Por que eles então não poderiam fazer isso se desejassem no futuro? Primeiro, porque provavelmente é mais um custo. Porque, pensa bem, é uma outra escritura. Essa é uma escritura só. No pacto antinupcial, eu estabeleço essa regra. Eu estabeleço essa cláusula. Tá? Então, não vou precisar no futuro fazer uma nova escritura pública para alterar o meu regime de bens. Então, assim, eu acho que o que o anteprojeto traz é uma liberdade... pelo menos maior do que existe hoje, Sim. né, gente? Sim. Exatamente, Com certeza. né? E a gente não pode pautar, assim... tem coisas que a gente acha estranho? Tem, né? Mas as pessoas são muito diferentes, né? Uma das outras e vivem vidas... muito diferentes das nossas, né? E tem desejos, necessidades também muito diferentes, né? Mas a lei caminha a passos de cágado, né? É Sim. bem lento, né? Sim. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas eu tô confiante de que de que muita coisa vai passar, eu acho. O que eu acho que não passa é no relativo às empresas. Eu não sei se vocês deram uma olhada, tem um artigo que diz que você vai partilhar cotas de empresas. Não é possível. Porque já Não há partilha de cotas, há partilha de valor de cotas. Né? Porque eles vão ter o quê? Que mexer na legislação empresarial? Porque quando começa a mexer num monte de coisa... Exato, vai dar problema. Não vai dar nem problema, vai dar preguiça. Porque você não olha vai isso aí, passar. Não, vai- na verdade, o que o Costa está falando é o que eles não falam exatamente em cotas. Eles falam em valorização das cotas. O que é Não, partilhado. tem um artigo de valorização e outro de ações societárias. Não, ou direitos cotas. patrimoniais. Direitos patrimoniais sobre as cotas. Mas, isso... Lê aí, Marcelo. Mas se o cara tem um plano Que, ó, sucessório... são comunicáveis os direitos patrimoniais sobre as cotas ou ações societárias adquiridas na constância do casamento da união estável. Bom, isso para quem não tem um plano sucessório. Exatamente, para quem não fez holding. É isso aí, para quem não tem holding não tem nada. E não tem um planejamento sucessório bem feito. Sim. Né? Bom, É eu porque- acho que essas cláusulas é para obrigar a pessoa a fazer pacto, para obrigar para fazer plano sucessório. Mas não ótimo é pra só vocês. obrigar, é deixar regulamentado. Ficar certinho, Porque senão parar essa fica essa bagunça. briga aí. Né? Eu acho que agora, acho que em passando esse anteprojeto, né,
vai ser muito importante que haja uma advocacia preventiva mais forte, que as pessoas tenham consciência de que elas precisam procurar os advogados, né? E, claro, essa advocacia extrajudicial, ela depende muito do tabelionato de notas, Sim, com né? certeza. Então, Não, a gente não vive sem vocês, né? Que bom. exatamente. Que bom. E eu Cada acho que vez com o mais. anteprojeto, Cada vez mais. essa demanda vai aumentar muito mais, né? Aí a gente também volta pro ponto que a gente bate lá atrás também, é que não, porque o tabelião, ok, ele vai estudar, vai passar no concurso, ele tá preparado. Mas quem trabalha dentro do cartório tem que se preparar também. Sim. Não, pois é, e quando o cara vai escrever uma lei dessa, o que ele pensa? Vamos pensar, ele pensa reverso. O que é que eu posso fazer para não afogar lá na frente? Vamos desafogar. Sim. Então a gente vai fazer coisas prévias, pactos, holdings, o que mais? E o que mais a lei que... Doações. Doações, Doação. planejamento sucessório, Sim. gente. Pois O é. próprio testamento. O testamento. Sim, testamentos. Então, assim, olha o quanto daqui a 20 anos isso vai impactar. Agora não vai impactar muito, porque a gente está aqui no topo do funil, mas quando chegar no fim lá, no funil lá na frente, isso aí vai. Educar é difícil? Mas há 20 anos atrás, todo mundo andava sem cinto no carro. 30. É isso aí. Fumava-se em sala de aula, Dentro do avião. dentro do avião. O que trava um projeto desse? Desistir. O povo não tem. Não, tem jeito sim, gente. Dá para educar. É cansativo? É. Mas se você também Então, não assim, munir com as ferramentas, não vai mudar nunca. Não vai mudar Né? nunca. E aí a gente fica com esse papel de botar a cara para bater e ficar falando. Tem muita gente que é contra um monte de coisa? Tem. Mas assim, cada um vai defender o seu ponto de vista. Eu acho que tem que facilitar sim. E cada vez mais ter essa integração. Você está falando mal de funcionário de cartório que não se qualifica? Tô. É. Falando mal de qualquer pessoa que não se qualifica para exercer a profissão. O advogado não precisa se qualificar para ter essa prévia, né? Essa resolução prévia, esse aconselhamento. Imagina. Porque se você pegar 80% que se forma, faz advocacia civil, criminal, Tudo, trabalhista, Clínica geral. clínica geral. Ele não precisa se qualificar para ser especialista nisso. Se a pessoa quer ir trabalhar dentro do cartório, ela tem que se especializar também. Sim. Quando vocês vieram aqui da primeira vez, nós não tínhamos esse quadro. E o quadro chama Você é o Host. Então vocês podem perguntar, uma de cada vez, o que quiserem para nós. Gente, eu não estava preparada para isso. Mas vocês são professoras, advogado está preparado para qualquer coisa. E você, como foi jornalista, pagando bem, fala até a verdade. Então, Tudo, então qualquer vamos- negócio. Pois é. O que eu perguntaria para vocês dois? ou para nós dois. Pode ser para os Ou dois? pode ser, para um claro. só? Pode ser para um só, pode ser para os dois. Hoje, o que mais incomoda vocês no cartório? Tirando a parte do Essa é pessoal fácil. não se qualificar. Eu vou começar eu. Tabelião que não qualifica equipe. Isso é um problema seríssimo. É o tal do salário emocional. Eu vou Sabe além. que- O tabelião que acha que só porque ele passou no concurso, ele é o cara. Ele esquece que se todo mundo que está ali dentro, qualquer ato que praticar, ele pode perder a delegação dele. Exato. E como ele perde essa delegação? Não qualificando o pessoal dele. Verdade. Isso se chama custo operacional. E isso tem muito, né, gente? Tem E aí, vários cartórios por aí que muitos. loucura. Muitos. A gente fez a temporada agora lá em São Paulo, né? Ficou uma semana lá gravando episódio. É diferente, tá? É? É muito diferente. Pelo menos os que a gente visitou e todos que a gente conhece. Existe uma diferença abissal. Assim, é impressionante. Você diz a diferença de qualificação, qualidade. de qualidade. De mentalidade. Os caras são empreendedores natos. E como você começa a empreender? Os Qualificando donos do a minha- cartório, é isso? Qualificando claro. a minha equipe. Claro. Porra, porque tá tudo na minha conta. A cagada que fizerem lá que responde, tudo bem. Né? Mas subjetiva é Sim. minha.
Então, assim, o cara que só quer ganhar... Tem que ser, até porque você que contratou. Pois é. Quer dizer que eu contrato, eu monto uma equipe, ó, vamos fazer dinheiro. E toca a viola aí, o resto... Bom, ele mesmo vai se ferrar. E outra coisa, isso infla, né, um pensamento que a gente tem de alguns clientes, né, que quando a gente fala assim, não, vamos fazer no cartório tal, por tal... Cara, cartório é só roubo. Ninguém sabe nada lá. Eles querem só colocar etiquetinha Mas e não assinatura. E assim, não é. Não Gente, é. Bem longe de ser essa a realidade Exatamente, mas de um tem. cartório. É só eu colocar lá uma etiqueta. Não é. Mas por que que é? Por causa desses que a gente está falando. Que não se Hoje vai qualificam. diminuindo porque tem gente nova entrando, né? E quem entra já entra com uma outra mentalidade. Uma mentalidade de empreender, uma mentalidade Dá para ficar rico com de cartório? qualidade. De notas, se trabalhar direitinho. Na dá pra ficar- capital? Dá pra ficar rico com qualquer coisa. Isso eu concordo. Dá pra ficar rico com qualquer coisa. Agora, você tem que trabalhar pelo menos aí 16 horas por dia, que só 8 não dá, não. Não dá não, né? 8 horas por dia, você vai ser CLT, você vai ganhar aquele salário. Porque assim, é justo. Não é justo? É justo. Ah, mas tem cara que trabalha muito e não ganha nada. Tá trabalhando errado. É verdade. Não tá se qualificando. Porque assim, eu não acho justo o cara que trabalha 16 ganhar o mesmo que trabalha 8. Não. Pô, peraí, pô. Quer dizer que eu vou dormir todo dia 1h da manhã, a outro que dorme 9 da noite vai ganhar o mesmo que eu? Não, querido. Deus é justo. Deus é amor, mas é fogo consumidor, é espada. Ué. E eu acho que é isso, assim. Concordo. Marcelo. Poxa, eu tô aqui pensando, né? Uma pergunta, assim, que eu acho que eu perguntaria algo assim, se vocês já passaram por alguma situação constrangedora, né? Ou difícil na atuação profissional de vocês, né? Algum momento, assim, que você... Quer fofoca. Exatamente. Da forma que Quer vocês fofoca. buscam as nossas fofocas, eu quero... Tá, eu vou contar uma. Não é nem que ela vai contar, mas vou contar uma que até sobre. Foi engraçado, meio constrangedor. Morreu um pai de família que tinha uma certa. Como é que eu vou falar? Patrimônio. Fugiu a palavra. Patrimônio. Tinha um certo patrimônio. Mas com um filho bem sucedido que fez o patrimônio dele. Aí morre o pai, me liga a mãe, eu falo, tem que fazer um negócio, morreu. Eu falei, tá, eu preciso disso documento, certidão de casamento de que é casado e tal. Mas peraí, como assim? Mas a fulaninha aqui, a esposa, tem direito a tudo também. Eu falei, mas peraí, tudo? Mas não tá casado na parcial? Não! Casou na comunhão universal de bens. Eu falei, meu Jesus do céu, mas tem certeza? Leu direito, porque essa pessoa não sabe, né? Fala de orelhada, né? Não. Inclusive, o pai ficou muito chateado na época, né? Eu falei, meu Deus. Aí eu perguntei, mas fez pacto? Fez com o diabo. Que horror! Fez um pacto com o diabo. Muito bom! E eu fiquei assim pensando, falei, gente... Porque, né, você conhece... Mas perguntei de novo. Você não entendeu que fez um pacto com o diabo? Gente! Não, e a outra pessoa assim, não pode falar isso. Não O garoto tem que saber. Ele tem que saber, eu tenho que contar tudo. Pelo menos essa tinha essa consciência, né? Porque tem gente que chega no cartório e não foi. Eu falei, porque você começa a pensar, falei, mas pra que faz um negócio desse? Pois é, Muito que bom, coisa, né? muito Pois bom. é. Mas foi um diabo daquele chifrudo vermelho de rabo com um espeto na ponta. Tipo aquele da lenda do filme do Tom Cruise. Você foi explicando e a pessoa... Não, e foi se inflamando. E a porque pessoa foi convicta. Falei, mas não deve estar falando errado, não, porque ele tinha meio desligadinho, assim, né? Mas era mesmo. Quando chegou, eu fui olhar e falei, é herdeiro. É herdeiro. E Vai levar. E se botar o pezinho e não quiser, vai arrebentar com todo mundo aqui. Inclusive com a gente. Que não vai poder fazer escritura. Pois é, exatamente. Aí vai a história do cunhado. Aí vai ao cunhado. Cunhado, carro velho. Pois é. Olha,
além do cunhado... Mas é verdade isso, né? Sempre tem um fusquinha, né? Sempre. O xodózinho... E brigam pelo Fusquinha. O xodózinho da casa. Você que... Se o senhor tem um Fusca e tem 3 filhos, compra 3 Fusca. Essa desgraça vira o xodó da casa. Verdade. E aí, quando bate aqui, arrebenta com todo mundo. Aí um Fusca 78, que não tem ar-condicionado, banco duro, às vezes o farol não funciona direito, é o xodó da família. Então, assim, comprou um, tem 3 filhos, compra 3. Ou então pergunta, quem é que gosta de Fusca? Quem gosta de Brasília? Aí deixa no testamento, faz o É, planejamento isso, faz sucessório. o planejamento. Aí o pessoal que ama acessório com a Fusca gente. vai tacar pedra na gente agora. Mas é sério, gente. Cuidado com os Fusca. Bugre é outro. Bugre, O bugre. Não, tem um bugrinho, aquele lindozinho, branquinho. Fala... Mas enfim, deixa eu acabar com o seu raciocínio. A minha história é essa, é a sua. Ai, eu tenho que pensar aqui uma que não dê problema para contar, pois né? Só não contar o santo, não precisa contar o santo. Tem uma que são- E que não Tem seja uma- um santo tão É, conhecido. um O problema santo é esse, né? O famoso. tipo da fama do santo. Tem uns santos aí que só contar a história. Ih, sei Foi quem é. fulano. Sabe quem é? Sei Já quem sabe é. quem é. Já sabe quem é. Deixa eu pensar assim, né? Que tem uma. Sim, o mais normal que tem é pai, mãe faleceram, 3 irmãos. Tem uma legal, aquela que você pode falar que um herdeiro falou assim, eu quero todo o dinheiro na minha mão agora. Não quero esperar nada. Esse foi bravo também, tá? Não, mas tem um outro que vocês têm que contar. Porque Qual? eu estava lá no dia. Eu estava lá no dia e foi com o meu cliente. Aí agora vai contar, vai identificar quem Vai foi. nada? Vai nada. Uma pessoa chegou lá, aí falou assim, você quer um café? Eu vou falar bem sério. Quero um café. Eu falei, tá. Ristreto. Eu falei, meu Jesus, ainda bem que eu entendo de café, né? Porque se eu não entendesse, agora eu tava roubado. Aí eu falei, bom, a máquina aqui não tira ristreto. Não, você vai apertar e eu vou falar pra você parar. Aí beleza, peguei, botei o café, fechei a máquina, apertei no curto. Cara, fez assim, ó. Para! Falei, meu Deus, mas não saiu nem café aqui, deve estar ardendo uma... Falei, mas só isso? É ristreto, italiano. Falei, tá bom, então bebe o ristreto aí, pô. Vai beber, e bebeu o ristreto lá. Aí depois, né? Não, esses são ótimos. Peguei a escritura, comecei a ler. Falei, o quê? Falei, o quê? Meu irmão querido. Falei, tá. Aí, momento de sentimentalismo e tal. Aí eu não me dou bem com dinheiro. Falei, mas como é que vive, né? Não. Aí você Você podia ter renunciado, né? Não quer herdar, pode renunciar. Aí uma advogada bem posicionada, né? Chegou lá e falou assim, mas tem que pagar, o cartório vai ter que pagar. Eu acho que ela já estava sem paciência também, nenhuma. Aí tem que pagar, eu falei, tem. Como? Eu falei, aí pode pagar no cartão, tem juros? Eu falei, tem. Quanto é? Eu falei, Não sei. Ai, eu detesto essa coisa de dinheiro. Eu falei, tudo Tem bem. nojinho, né? Tem Nojinho de dinheiro. Mas olha só, herdando, gente. Meu pai morreu e não deixou nem dívida. Não me deixou a dívida, meu pai falou assim, pô, deixou a dívida pra mim. Mas é um monte, assim. Esse era uma pessoa, assim, que extremamente confusa, extremamente, eu já não sei os problemas que tinham com a parte, não. Disse gostar muito do ente querido, mas não via há 20 anos. Então, É isso aí. que é o que mais aparece. E esses, às vezes, dão muito problema depois. Sim. Porque quando não está na presença do advogado, agora ela está falando aqui casos de brincadeira, mas deixa eu falar para você. Leve um advogado com você até o cartório. Por quê? Para não ficar dúvida. Exato. Porque você acha que depois de você foi lesado, você acha que o cartório te lesou, quando na verdade você não sabe nem ler o que está escrito ali, porque você não tem, você não tem que saber aquilo. O próprio juiz, quando não tem conhecimento de um assunto, ele contrata um sujeito chamado perito para ajudar ele. Então a gente tem que começar a ter
responsabilidade, não é vender serviço, não. Até porque deve gastar o dinheiro com um monte de porcaria na rua. Exato. Então, na hora que você precisar de um advogado, precisar de um cartório, pague. Mas tenha segurança do que você está fazendo, para depois não querer processar o cartório, processar o advogado, processar o irmão batia, que era filho da mãe, que ninguém presta, só o santo que presta. Não, e outra coisa, quando você precisa de um advogado, você contrata um. Para com esse negócio. Ah, não, eu tenho um amigo que é advogado. Essas horas você precisa de um profissional, não é de um amigo. Então, assim, leve... Tem um outro detalhe também, né? Eu não sei se vocês sabem, mas advogado de família não é psicólogo. O cartório também não, tá? Você sabe, né? A gente não trabalha... porque tem uma expectativa, né, de alguns casais, de algumas pessoas, que ele acha que ele vai poder ligar o dia inteiro pro advogado e contar detalhes íntimos o tempo inteiro da relação ou da briga, e depois ele quer que você, advogado, resolva aquilo. Não tem como. Não tem como. Né? É o que eu falo, a gente consegue aplicar a lei naquele caso e ver, né, se está tudo corretinho, te auxiliar naquele caminho. É que tem conflitos que o direito não alcança, né? E é natural que a pessoa, o leigo, ele acredite, ele cria a expectativa de que todos os conflitos dele serão resolvidos por meio da lei, por meio de uma sentença. E não, na maioria das vezes, alguns conflitos familiares, né, eles não vão ser resolvidos pelo juiz e poderão ser, inclusive, acirrados depois de uma sentença. Sim. Né? Então, só que as pessoas criam uma expectativa de que não, né? Ou seja, de que a sentença vai vir e os problemas dela vão se acabar Todos vão com a acabar. sentença. Pelo contrário, porque a sentença, às vezes, ela cria um problema para você. Por quê? Porque ela cria uma obrigação para uma das partes. Se essa parte não cumpre a obrigação de maneira espontânea, eu vou ter o quê? Que executar a sentença. Então, uma nova ação que eu tenho que ajuizar para poder fazer valer o que foi determinado pelo juiz. Então, é uma fantasia. Sim. Achar que o direito vai resolver o seu problema. Ele pode resolver uma parte dele, mas a maior parte não vai ser o direito que vai resolver. Não vai ser o advogado que vai resolver. Né? Tem conflitos que, infelizmente, Às vezes falam pra gente, não, porque eu vou chamar o meu advogado. Aí eu falo com a Marcela, que eu sempre penso, eu chegando com um código e sentando na cabeça, que é a única coisa que eu posso fazer. Não tem nada que eu poderia fazer para ajudar aquela pessoa. É lógico que, gente, que na nossa área a gente conversa, né? É um claro. outro tipo de atendimento. A gente tem uma sensibilidade, a gente já está preparada para isso, né? Sim. Eu e a Marcela, a gente tem muita paciência, mas tem um limite, né? Pois Claro. não, e assim, e não jogue nas costas de um profissional, de um advogado, de um tabelião, de um escrevente, de um juiz, a incompetência da tua vida. É isso. Porque é isso que as pessoas querem tratar dentro do cartório. O cara é um incompetente, nunca fez nada na vida, e na hora que pintou uma oportunidade, ele quer ser um malandro da parada. E não vai ser, meu irmão. Você pode até se dar bem ali, mas depois não adianta. Não adianta. Então, tem profissionais que estudam para isso. Se você não quis estudar, não quis fazer nada, o problema é seu. E não venha descontar em nós as dores da vida, assim. E tá com dúvida? Paga uma consulta, pô. Às vezes... Porque, olha só, as pessoas pagam dentista, pagam médico. Paga mecânico, paga cachaça, Paga corretor de paga imóvel. cigarro. E aí, na hora de... Paga sabe, coaching. Pagar coaching, é verdade. E aí, cara, chega lá, resolva com o seu problema resolvido. Porque às vezes você só vai no cartório no dia que tiver assinado. Ou nem vai no cartório. Vai ser digital, porque o advogado já foi lá, já resolveu. Olha que maravilhoso. Mas aqui, nesse estado que a gente mora, tem... Aqui é a escola da malandragem, escola de propaganda e malandragem, né? É verdade. Porque assim, Infelizmente. todo mundo quer se dar bem e não quer gastar nada, só quer ganhar. E não rola, tá? Não, e é isso. Alguns atos dentro do cartório são obrigados a estarem assistidos por advogados. Com certeza. Alguns não estão, não são obrigatórios. Mas ele deveria estar acompanhado de um advogado mesmo assim. Sim. Pois Né? é. Para defender os interesses dele. Ah, mas é porque eu estou no cartório e tá tudo certo, ele vai defender meu interesse. Não, o cartório é imparcial. É. Você tem que ter alguém que defenda os seus. Não Claro. vá no cartório querendo buscar conselho. Não vá. Quem aconselha é advogado. Chega lá com a situação definida, porque o nosso trabalho é pegar e passar E pro papel. aconselha mediante pagamento, tá? É isso aí. E pague. Minhas queridas,
Estamos caminhando para o nosso final. Sim. Ai, passa muito rápido. Vocês vão ter que voltar, tá vendo? Certamente. Volta aqui para parte 3. A gente faz virou quase uma franquia, né? Já tá Não no é? 2, vai Pois pro é 3. verdade, né? Pois é. Voltem para a parte 3, são muito sempre bem-vindas, assim, são divertidíssimas, inteligentes, 2 mulheres, advogadas, tá vendo? Mulher tá tirando, Louras. mulher tá Loiras. tirando onda. É a segunda vez que eu fico só eu de homem nessa mesa aqui. É verdade. E hoje em dia não é só advogada não, no tabelionato, a maioria agora é tudo mulher, meu irmão. É verdade, é. Tá vendo? Por isso que tá ficando melhor. Eu concordo. Suas redes sociais. Eu tenho um Instagram, no caso, então é @marcelafigueiredo.adv. @veronicaduarte.adv, cepacjf.com.br e o que mais? Antunes e Mota Mendonça, nosso escritório. Que é arroba, tem arroba também? AMM Advogados. AMM? AMM Advogados. AMM. AMM. Antunes e Mota Mendonça. Vou dar a dica. Sim. Muda o Instagram desse escritório. Porque só eu perguntei 5 vezes se era AM e ainda não gravei o que é. Antunes e Mota Mendonça. Isso. Melhor. Não é isso? E o nosso, como vocês já sabem, é @casal notarial, né? Isso. No Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, Apple Podcast e Amazon Music. Muito obrigado. Espero que tenham curtido. Se ficou irritado, que bom, é que fez efeito o programa. Se sorriu, que bom. E se não achou nada, também que bom, pelo menos você viu. Um beijo pra vocês. Até o próximo episódio.